Fala pessoal do sétimo ano, sou o professor Atos Sinício. Iremos ver uma aula massa hoje de matemática, linguagem algébrica, variável e incógnita. Mas você irá entender a sequência recursiva e a sequência não recursiva, beleza? Observe aí na tela de vocês essa sequência: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o próximo número? Você vai dizer 7. E o próximo? 8. E o próximo? 9. Beleza. Show de bola. Agora observe essa sequência aí na tela. 2, 10, 12, 16, 17, 19. E o próximo número? Consegue ver? 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. Você consegue saber o próximo número? Não é 20, beleza? Vê, 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19 e 200. Porque começa com a letra D. Beleza. E agora, essa sequência aí? Essas caras, existe uma sequência? Beleza. E agora? Essa próxima sequência aí. Vai a figura 1, figura 2, figura 3. Agora iremos ter uma construção do conhecimento da uma sequência recursiva e da não recursiva. A gente viu essas sequências, que acabou de ver agora, tem aí recursiva e também tem a não recursiva. Observe agora na tela de vocês este exemplo: 5, 9, 13, 17. Você consegue ver e entender um padrão de um número para o outro? Veja, de 5 para 9, aumentou 4, massa. De 9 para 13 também, e assim sucessivamente. Beleza? Então, observe que de um número para o outro, aumenta de 4 em 4. Então, esta sequência é dita recursiva ou recorrente quando determinado termo pode ser calculado em função dos termos antecessores. Então, recursiva depende do anterior. Recursiva vai recorrer o anterior. Beleza? Eu não consigo saber o próximo número, ou a próxima sequência, ou uma próxima figura, se eu não souber a anterior. Então, é uma sequência recursiva. Beleza? Então, 5, 9, 13 e 17, conforme você vê aí na tela, de um para o outro aumenta de 4 em 4. Então, para saber o décimo termo, você consegue entender, chegar até o décimo termo sem saber o anterior? Veja, vamos construir os termos de 4 em 4. Então, observe aí: 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45. O décimo termo, 41. Então, para determinar o décimo termo, a gente precisa saber o anterior. Então, esta é uma sequência recursiva. Beleza? Então, observe aí na tela de vocês essa figura, essa e essa. Consegue entender o tipo de sequência nessas imagens? Ok? Iremos ver que são tipo de imagem não recursiva. Por quê? Para determinar a figura do termo posterior, a gente não precisa saber a imagem anterior. Com calma, a gente vai construir essa ideia de não recursiva. Então, observe aí na tela de vocês, eu peguei essas figuras. E o triângulo preto, consegue determinar os triângulos pretos? Tem um triângulo, a segunda figura tem 3, a quarta tem 9, quer dizer, a terceira tem 9 e a quarta tem 27. Então, observe que o termo seguinte é o anterior vezes 3. Mas vocês vão dizer, então, para saber o próximo, eu preciso saber do anterior. Não necessariamente. Então, essa é uma sequência não recursiva. Vê aí o processo para entender esse tipo de sequência. Veja que na T1, observe aí, que é o triângulo 1 tem um triângulo preto. O triângulo 2 tem 1 vezes 3,
que nesse caso vai ser 3. O triângulo 3 é 3 vezes 3, 9. E o triângulo 4, 3, quer dizer 9 vezes 3. Então, ó, observe aí que tem o triângulo 1 é igual a 1. Então, como a gente viu, percebeu que é de 3 em 3, então 3 elevado a 0 é 1. O triângulo 2, 3 elevado a 2 é 9. Nesse caso, o triângulo 2 é 3 elevado a 1. O triângulo 3 é 3 elevado a 2. O triângulo 4, 3 elevado a terceira. O triângulo 5, 3 elevado a quarta. O triângulo 6, 3 elevado a quinta. Observe que o elevado, né, o expoente da potência, é sempre menos a quantidade de triângulo. Tem assim, o primeiro triângulo, o segundo, a posição do triângulo. Então, se eu tenho o primeiro triângulo, 3 elevado a 0. 1 menos 1, 0. O segundo triângulo, a segunda imagem, 2 menos 1, 1. Então vai ser 3 elevado a 1. Então a gente consegue construir a representação algébrica dessa sequência. Então, ó, veja que tem aí a Tn, quer dizer o quê? Qualquer triângulo vai ser representado como 3 elevado à casa do triângulo que tem menos 1. Então, se eu quiser saber o triângulo na posição 10, o décimo triângulo, vai ser o quê? T10, que eu quero saber o décimo triângulo, vai ser igual a 3 elevado a 10 menos 1. Então, 3 elevado a 10 menos 1 é 9. Então, vai ser 3 elevado a 9. Então, ó, podemos encontrar qualquer termo sem precisar do anterior. Então, é não recursiva. Ok? Então, ó, o nome desse triângulo está aí na tela de vocês e tem essa construção que a gente acabou de ver. Então, para saber o triângulo 10, como é que vai ser? 3 elevado a 10 menos 1 e vai ser 3 elevado a 9. Agora, como é que a gente encontra isso? Potência. Se o expoente vai indicar quantas vezes a base será multiplicada. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 9 vezes. E realizando essa multiplicação, dá esse número, 19.683. Ok? Então, o triângulo da décima posição terá 19.683 triângulos pretos. Ok? Então, ó, essa é a ideia. Não depende do termo anterior. Então, é não recursiva. Então, ó, as sequências não recursivas são aquelas que não dependem de termos anteriores para determinarmos o próximo termo. Podemos determinar o valor de um elemento da sequência apenas pela sua posição. Se a gente consegue determinar o elemento da sequência apenas com a sua posição, é não recursiva. Veja que a gente conseguiu determinar o elemento da sequência através da posição 10, o décimo triângulo. Então, é uma sequência não recursiva. E o múltiplo de 7? 0, 7, 14, 28, 35, 42. Essa sequência é recursiva ou não? Pense aí. Você vai dizer que, para determinar o próximo termo, a gente precisa saber do anterior. Mas será mesmo que precisa? Então, vejam. O 0, 7 vezes 0. O próximo, 7 vezes 1. O próximo, 7 vezes 2. E assim a gente constrói os múltiplos. Então, se eu quero saber a posição, a 21ª, 7 vezes 21. Então, a gente vai encontrar qualquer elemento desta sequência, qualquer múltiplo de 7, sem saber o anterior. Então, essa sequência é não recursiva. Parece ser recursiva, mas como a gente determina qualquer elemento sem precisar do anterior, é não recursiva. Então, ó, apesar da sequência ser de 7 em 7, podemos encontrar qualquer múltiplo de 7 sem precisar depender do termo anterior. Basta multiplicar qualquer número natural. Então, basta multiplicar qualquer número natural. Ok? Não recursiva. Agora, observe aí na tela de vocês esta imagem aí. Beleza, temos aí os dominó, né? Peça do dominó. Veja, você consegue preencher esse dominó em branco que está os próximos elementos? Consegue ver? 5, quer dizer, 6, 5, 4. Show de bola.
1, 2, 3. Então veja que para determinar a próxima peça do dominó, a gente precisa saber da anterior. Então a gente vai, se eu tenho 5, 6, 5, 4, vai ser 3. Embaixo, 1, 2, 3, 4. E o próximo, 6, 5, 4, 3, logo o próximo será 2. A gente depende de saber do anterior. E embaixo será 3. E depois, 6, 5, 4, 3, 2, a gente sabe o anterior, o próximo será 1. E a gente sabe o anterior, que é o 5, o próximo será 6, ok? Então a gente depende da anterior, essa é uma sequência recursiva. Massa, então depende da anterior, é recursiva. Beleza? Agora, veja o seguinte, iremos construir com calma, entender a ideia de não recursiva através daquela imagem dos T's, né? Observe aí na tela de vocês. Tu consegue ver quantos pontinhos pretos tem a figura 1, a figura 2, a figura 3? E se eu perguntar a figura sexta, a sétima figura, quantos tem? Consegue? Vamos entender agora. Figura 1, figura 2, figura 3. Então, contando as figuras, você observa que tem assim, ó, figura 1 tem 5 pontinhos, figura 2 tem 9, figura 4 tem 17, figura 5 tem 21, figura 6. Você vai dizer, tem 25. Beleza. Mas se eu quiser saber, ó, da 3 para 6, eu posso encontrar sem saber da 5? Pode. Mas veja a ideia. Vamos entender o seguinte, olhando figura a figura. Veja aí, a figura 2, observe aí na tela de vocês, ó. A figura 2 é construída a partir de quê? Da figura 1 mais 4, massa. E a figura 3, a partir da figura 2 mais 4. Veja que está aumentando de 4 em 4. Vamos ter essa ideia de a razão, né? Qual é a razão? 4 em 4. Vamos ter essa ideia de razão. Então, da figura 1 para a figura 2, razão 4, soma 4. Da figura 2 para a figura 3, razão 4, soma 4. Então, veja aqui, a figura 3, conforme está aí na tela, vai ser igual a figura 2 mais a figura 4. Só que a figura 2 é o quê? A figura 2, eu tiro a figura 2 e coloco a informação dela, que é F1, a figura 1 mais 4. Então, a figura 2 é quem? F1 mais 4 mais 4. Só que 4 mais 4, a gente entendeu que é uma razão. Quantas razões tem aí? 2. Então, 2 vezes R. Então, ó, essa é a ideia. 2 vezes R. Então, veja que eu tenho a figura 3, é a figura 1 mais 2 vezes a razão. E a figura 4, veja que é a figura 1 mais 3 vezes a razão. Beleza? Ó, 3 vezes 4, 12. 12 mais 5, 17. Então, veja que sempre a razão será uma informação a menos. Então, se eu tenho a figura 4, então vai ser a primeira figura mais 3 vezes a razão. Ó. 4, 3R. 4, 3R. A figura 3, 2R. Figura 2, 1R. Beleza? E se eu perguntar assim, a figura 5, veja, show de bola, essa é a ideia. F1, a primeira figura, mais 4 vezes a razão. 4R, né? 4R. Então veja o seguinte, que qualquer figura, eu vou saber o seguinte, é Fn, qualquer figura. Eu vejo o quê? A posição dela vai ser o quê? A construção dos elementos. Vai ser a primeira figura, mais a quantidade da posição dela, que eu tenho Fn, menos 1. Se n, a posição dela for a terceira, vai ser F3 é igual a F1 mais 3 menos 1, R. 3 menos 1 é 2, veja que bate. Então, F3 é igual a F1 mais 2R. Fn, qualquer figura, vai ser Fn é igual a F1 mais n menos 1 vezes R. Beleza? Então, se eu quero saber a figura 6, então n vai ser quem? 6. E a figura 10? N vai ser quem? 10. E a figura 100? N vai ser 100. Essa é a ideia. Perceba que você vai construir esse conhecimento, esse passo a passo. Aí. Então, se eu quero saber a figura 6, F6 é igual a F1. Quantos pontinhos tem F1? 5.
Então veja aqui, o n vai ser 6 menos 1. O n que é 6, então vai ser 6 menos 1, 5. 5 vezes 4, 20. 20 mais 5, 25. Então veja aqui, a figura 5, quer dizer, a figura 6, tem 25. Olha, 21 mais 4, bateu. Então eu consigo saber quantos elementos tem sem importar, nem sem olhar para o anterior. Beleza? Então é a figura, essa sequência é não recursiva. Então observe agora na tela de vocês este exemplo dessa sequência. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. O próximo elemento precisa do anterior? Veja aqui, eu dependo do anterior para gerar o próximo número. Eu dependo do anterior para gerar? Depende. Por quê? Esta é uma sequência dos números primos. Então, essa é uma sequência recursiva. Números primos. Então, os próximos serão o próximo número primo, o próximo e o próximo. Beleza? Agora, vamos ver esta curva aí. Veja que começa com uma linha, né? Depois eu vou dividir, dividir e dividir. Então, ó, para construir uma curva de Cauchy, considera-se inicialmente um segmento de reta. Em seguida, deve-se dividi-lo em 3 partes. Olha, dividiu em 3 partes iguais. E sobre o terço central constrói-se um triângulo equilátero sem a base. Então, essa informação, a primeira, observe, ó, que a gente dividiu. Gerou a segunda imagem, né? A segunda linha, vamos dizer assim. Que tem quantas? 4 segmentos. Passou de 1 para 4 segmentos. E assim você vai observar os outros segmentos. Então, essa imagem é a curva de Cauchy. Então, vamos entender o seguinte, ó. A primeira figura, quantos segmentos? 1. A segunda figura, 4 segmentos. A terceira, 16. A quarta, 64. E a oitava? Será que a gente precisa saber a oitava figura? A gente precisa saber da posição anterior? Veja a resolução passo a passo. De 1, virou 4. Depois 16. Depois 64. Isso acontece o quê? Vai pulando de 4 em 4. Então, ó, F1, primeira, uma curva. Quer dizer, um segmento. F2, 1 vezes 4. F3, 1 vezes 4 vezes 4. Vai multiplicando de 4 em 4. F4, 1 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Observe aí que a figura 4 tem o 4 vezes 4 vezes 4. Vamos transformar em potência. 1 vezes 4, a terceira. Vamos voltando até chegar à figura 1. Então, vou ter 4 vezes 4 é 4 ao quadrado. 1 vezes 4 é 1 vezes 4 elevado a 1. E 1 vai ser 4 elevado a 0. Observe aí que tem a potência. 4 elevado a 0, 4 elevado a 1, 4 elevado a terceira ao quadrado, né? 4 ao cubo. E assim sucessivamente. Então, ó, a fórmula geral para determinar qualquer figura é essa daí. Fn é igual a 4n menos 1. Então, observa, a figura 4. 4 elevado à terceira. Opa, tá vendo? Diminui 1. A figura 3, 4 elevado ao quadrado. Opa, diminui 1. Então, qualquer figura, a posição vigésima vai ser 4. Você vai diminuir 1 do 20. 20 menos 1, 19. Então, vai ser 4 elevado a 19. Então, a gente quer saber a posição oitava. A oitava posição. Então, vai ser F8. Vai ser 4 elevado a 8 menos 1. 8 menos 1 é 7. Então, vai ser 4 elevado a 7. Então, fazendo essas multiplicações, 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vai dar 16.384. Beleza? Essa é não recursiva. Então, veja o seguinte. Recursiva, temos que recorrer à anterior. Não recursiva, encontramos qualquer elemento sem depender da anterior. Vamos entender agora a recursividade. Quer dizer o quê? É a propriedade daquilo que se pode repetir um número indefinido de vezes. Temos a repetição. Vamos olhar este quadro aí de Escher. Então veja que tem essa repetição, ó, onde se confunde, né, se mistura o pássaro branco e o pássaro negro, vamos dizer assim, o pássaro preto. E isso tudo se confunde,
interpreta, gera a imagem. Então está tudo sendo relacionado, ó, repetindo. Ó, propriedade daquilo que se pode repetir o número indefinido de vezes. A próxima imagem do mesmo artista, ó, desenhando mãos. Veja aqui, uma mão depende da outra e temos esse ciclo. Então, ó, propriedade daquilo que se pode repetir um número indefinido de vezes. E na música? Veja aí que temos essa partitura. Ciranda, cirandinha, que a gente pode repetir. Então, ó, como é essa a ciranda, cirandinha? Veja agora. Ó, ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. Ok? Beleza? Essa é a ideia. A gente pode passar sempre, ó. Vai indo e voltando. Então, isso é uma recursividade. Beleza? Então, o anel que tu me deste. Beleza? Então, ó, sempre vai indo e vindo. Então, é recursividade. Beleza? Então, ó, com isso, a gente finaliza esta aula. Qualquer dúvida, volta, pergunta ao professor e conte sempre conosco.